Matusalém, dentro das vastas histórias da Bíblia, a vida do homem chamado Juan é comumente deixada de lado. Matusalém é o humano que viveu por mais tempo na Bíblia. Imagine tudo o que ele deve ter visto, vivido e aprendido ao longo desses anos. A Bíblia diz claramente: e todos os dias de Matusalém foram 969 anos e ele morreu. No entanto, existem muitos mistérios em sua vida que muitos ignoram. Genealogia. Matusalém ocupa uma posição única na intricada árvore genealógica entrelaçada nos primeiros capítulos de Gênesis. Nascido de uma linhagem marcada por longevidade extraordinária e encontros divinos, sua história conecta os mundos do homem e de Deus. Nesse período, as pessoas viviam centenas de anos. Era uma época diferente, quando a humanidade ainda estava intimamente ligada às suas origens, e o mundo era mais jovem e fresco. Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas depois de Caim e Abel. Com o crescimento de sua família, nasceu a própria civilização. A Bíblia diz: depois de ser pai de Sete, Adão viveu 800 anos e teve outros filhos e filhas. À medida que as gerações passavam, cada homem gerava filhos e os ensinava a maneira de viver na terra, como cultivar a terra, cuidar dos animais e como se conectar com Deus. É entre essas primeiras gerações que conhecemos o pai de Matusalém, um homem chamado Enoque. Diferente de outros de sua época que frequentemente se afastavam de caminhos virtuosos, o pai de Matusalém, Enoque, tinha uma relação única e profunda com Deus. Seu pai era um profeta e um homem único, pois nunca morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Depois de gerar Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e teve filhos e filhas. Assim, todos os dias de Enoque foram 365 anos, e Enoque andou com Deus, e ele não estava mais, porque Deus o levou. Nova versão King James. Este versículo implica uma relação próxima entre Enoque e Deus. Portanto, Enoque viveu em uma família justa. Matusalém, abençoado com uma vida que se estendeu por quase um milênio, tornou-se o avô de outro personagem importante da Bíblia, Noé. Em um mundo que estava se perdendo cada vez mais, Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, e chamou o seu nome Noé. Noé, como muitos sabem, foi escolhido por Deus para construir uma arca garantindo a sobrevivência da humanidade durante o grande dilúvio. Em termos simples, Matusalém era filho de um homem que andou tão perto de Deus que não morreu da maneira usual. Ele foi o avô do homem que construiu um enorme barco para salvar animais e seres humanos de um dilúvio gigantesco. A história desta família não é apenas uma história de longevidade, mas de propósito e destino divinos. Matusalém viveu em uma época de maldade. O pai de Matusalém, Enoque, advertiu o mundo sobre um evento de proporções cataclísmicas. Vemos isso no Novo Testamento. Judas registrou uma declaração que Enoque, pai de Matusalém, havia proferido. Enoque, o sétimo desde Adão, profetizou a respeito deles. Vejam, o Senhor vem com milhares e milhares de seus santos para julgar a todos e para condenar todos os atos ímpios que eles cometeram em sua impiedade, e todas as palavras desafiadoras que os pecadores ímpios falaram contra ele. A mensagem era que Deus logo viria para julgar e tomaria medidas contra todas as formas de impiedade. Enoque, quando tinha 65 anos, teve um filho, um menino, e Deus deu a ele um nome para o menino que deveria ser chamado de "Quando ele morrer, isso acontecerá". Maria. Estou familiarizado com como os nomes funcionam em hebraico e na Bíblia. Nomes na Bíblia não são apenas descritivos. Eles também carregam autoridade. Por exemplo, Matusalém na língua semítica significa "a morte dele trará". Enoque sabia que quando seu filho morresse, Deus julgaria o mundo porque Deus é tão paciente. Matusalém viveu mais do que qualquer outra pessoa registrada por causa desse fato. Isso não é incrível? Após 969 anos, Matusalém faleceu e no dia seguinte começou a chover intensamente. E as inundações começaram. O bisneto de Enoque, neto de Matusalém, chamava-se Noé. Noé não é apenas famoso por sua idade notável, mas também pelo fato de ter construído a arca no mesmo ano em que Matusalém faleceu. É um equívoco comum pensar que Matusalém pereceu no dilúvio. No entanto, isso não é verdade. Um patriarca santo, Enoque, criou Matusalém, que andou com Deus. Noé e seus 3 filhos passaram 120 anos construindo uma enorme embarcação coberta de acordo com as especificações de Deus. Você conhece a história, então Noé ouviu o sermão de Enoque sobre o julgamento iminente,
E ele percebeu que o nome de Matusalém implicava que a sentença viria logo após a morte desse patriarca. A misericórdia de nossas ofensas hediondas mostra que Deus é mais do que misericordioso. Ele é rico em misericórdia. Um Deus rico em misericórdia demonstra seu próprio amor por nós. Enquanto o pai de Matusalém, Enoque, e seu neto Noé advertiam as pessoas sobre o destino do mundo, todos zombavam. Este é um tema crucial no período final de Matusalém e um tema-chave no nosso: o dilúvio do fim dos tempos de Matusalém e o fogo da segunda vinda. 2 trechos na Bíblia alertam que nos últimos dias haverá zombadores, exceto que Jesus voltará no futuro. Pedro nos informou que haveria aqueles que zombariam de nós. Este é o primeiro ponto a saber. Os céticos devem ter duvidado do neto de Matusalém, Noé, que construiu a arca por 120 anos. 120 anos pareciam muito tempo. Agora vemos o mesmo. Esses céticos têm a mentalidade de que os cristãos estão falando sobre a segunda vinda de Jesus nos últimos 2000 anos, e ele ainda não retornou. A narrativa que os zombadores espalham se baseia na suposição de pessoas ímpias. Quando Deus inicialmente formou a terra, ela tinha uma aparência diferente, e depois, novamente após o dilúvio, ela tinha uma aparência diferente. Portanto, ninguém deve fazer pouco da promessa de Deus de que ele a transformará novamente, julgando-a com fogo em vez de água. A mesma palavra de Deus que criou toda a matéria e julgou o mundo no dilúvio, um dia trará um julgamento de fogo sobre a terra. A lição ensinada pelo dilúvio foi esta: um universo moral requer julgamento. A longanimidade de Deus permite que o homem tenha o máximo de tempo possível para se arrepender. Agora temos a misericórdia de Matusalém. Um número significativo de pessoas que se identificam como cristãs na era moderna estão aliviadas por Jesus não ter voltado há 10 anos, ou 5 anos atrás, ou 2 anos atrás, ou mesmo 1 ano atrás, ou mesmo 2 meses atrás. Há uma razão misericordiosa no timing que Deus escolheu. Pedro aqui revela um pouco do glorioso coração de Deus. É o mesmo pensamento expresso em Ezequiel. Diz-lhes: assim como eu vivo, diz o Senhor soberano, não tenho prazer na morte dos ímpios, mas sim em que eles se desviem do seu caminho e vivam. Voltem dos seus maus caminhos. Haverá uma transformação total deste mundo, em que os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se derreterão com calor fervente. Zombadores dominaram os dias de Noé e Matusalém, deixando a Deus pouca escolha, a não ser destruí-los todos e começar de novo com Noé, o único homem justo na terra. Então o Senhor viu que a maldade da humanidade era grande na terra e que toda a intenção dos pensamentos de seus corações era somente má continuamente. Assim o Senhor, provavelmente por várias razões, virando as costas para a Bíblia, a sociedade moderna perdeu qualquer senso de certo e errado, bom e mal, verdade e mentira. Nesse clima, qualquer pessoa que afirme conhecer a verdade é um alvo principal para os zombadores. O mundo durante o tempo de Matusalém, como mencionado anteriormente, nos dias de Matusalém, o mundo era muito diferente. Como as páginas da Bíblia nos dizem, durante sua vida incrivelmente longa, a Terra viu mudanças dramáticas, não apenas nas paisagens, mas nos corações das pessoas. Ele era neto de Matusalém e filho de Telemete, e todos os outros estavam fazendo o mal. Noé permaneceu justo porque Noé era um homem justo. Deus lhe revelou diretamente, de forma sobrenatural, o que aconteceria na terra e como ele e sua família poderiam se preparar, enfrentar e sobreviver. Deus avisou Noé e mostrou-lhe um caminho a seguir. Assim como os elementos prejudiciais da história se aplicam ao tempo presente, também deve ser aplicado esse elemento positivo. Estamos confrontados com enormes perigos, catástrofes e julgamentos que não podemos medir ou identificar completamente. Mas em meio a tudo, acredito que Deus ainda advertirá os fiéis. E Noé gerou Sem, Cam e Jafé, versão King James. Assim, através da linhagem de Matusalém, a humanidade foi dada uma segunda chance, preparando o palco para um novo capítulo na grande narrativa da humanidade, a longevidade de Matusalém na Bíblia. Entre histórias de grandes inundações, sarças ardentes e gigantes enormes, há a história de Matusalém. Por gerações, a idade de Matusalém tem estimulado a imaginação de estudiosos, teólogos e leigos. Muitos especularam sobre as razões de sua longevidade. Foi devido ao aumento da maldade da humanidade? A paciência e a misericórdia de Deus prevaleceram, oferecendo esperança e uma chance de redenção.
Embora não saibamos muito sobre o que aconteceu na vida de Matusalém, sua história nos dá muitas lições interessantes que as pessoas ainda pensam hoje. O valor do tempo. A vida espantosa de Matusalém nos leva a refletir sobre o valor do tempo. Como usamos os dias que nos são dados. Não se trata de quanto tempo vivemos, mas de como usamos nosso tempo. A brevidade da vida, mesmo para Matusalém, a vida, até mesmo o nome dele, poderia aludir ao dilúvio que viria após sua morte. Essa interpretação empresta a ideia de um timing divino e confiar no plano maior de Deus, muito como Provérbios 3 sugere. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. O mistério da graça de Deus. Como mencionado anteriormente, Matusalém viveu em uma época em que a maldade do homem era grande, e ainda assim ele foi agraciado com uma vida longa. À medida que você sustentou Matusalém através de inúmeras auroras e crepúsculos, pedimos que você nos guie através de nossos dias, sejam eles quantos forem. Ajude-nos a valorizar cada momento, a enxergar a beleza no passageiro e no eterno, e a entender que nossas vidas, embora curtas em comparação, estão cheias de propósito. Lembre-nos da importância da paciência, do testemunho e da fé duradoura em cada respiração que damos, em cada desafio que enfrentamos, em cada alegria que celebramos.